Boa tarde a todas e a todos. Estou aqui de volta com Vamos Abraçar a Sexualidade e hoje eu queria falar de um tema que eu acho super importante e muito pouco discutido a nível de Brasil. Gostaria, antes de começar, lembrar a vocês que o programa da semana passada não tem abertura nem finalização. Apenas eu coloquei um ensaio, né, nosso da peça Mãe, o que é sexo? Que nós iremos apresentar agora no janeiro, grandes espetáculos, em Recife e em Caruaru. Então, voltando à discussão de hoje, eu queria falar exatamente sobre a questão da violência no namoro. A gente tem enfrentado hoje uma grande discussão, mas muito mais a nível de Portugal, que tem avançadas pesquisas sobre o que vem ocorrendo na violência do namoro, mas aqui no Brasil nós temos poucos ainda estudos, e tem um livro que eu conheça sobre a violência no namoro, né? Mas de um modo geral isso é pouco falado. Bom, a violência no namoro na juventude, eu estou me referindo mais especificamente, porque ela tem atingido um grande público de jovens. Então, essa violência, né, estranhamente, não se dá necessariamente, pode acontecer, né, através de agressões físicas ou de tapas, murros, né, mas às vezes ela acontece de maneira mais reservada, no sentido de que ela não é pública, concordo, mas ela acontece mais no âmbito, em geral, do espaço privado, quando os namorados estão juntos. Em geral, ela se dá exatamente através, não é, quando física, é mais de apertar os braços, não é, de puxar os braços. Então, sim, em geral se dá muito a nível de homens para com as mulheres. Não deixa de acontecer. As mulheres usam mais a tática de agredir no rosto, no pescoço, com as unhas. Não é, mas não é tão frequente, tão corriqueiro. Mas existe uma outra violência mais simbólica, não é, que é a forma como é tratada a mulher pelo universo masculino. Não quero dizer que nos casais de gays e lésbicas, de namorados, não exista também, existe. Né? A forma seria a mesma. Né? Talvez entre dois rapazes a agressão seja um pouco maior, né, quando eles brigam, não é? Mas é muito também a nível de verbalização. Não é? Então a agressão é mais verbal. No caso da lésbica, também pode ocorrer, do mesmo jeito que acontece nos casais héteros, né, rapaz e moça. Em geral, como eu falei, a tapa, né, e o murro são coisas, né, que acontecem, mas em geral elas são menos fortes, né? Porque ela se dá você balançando, apertando, puxando um braço, tal, etc. Péssimo, ruim, não é? Não se justifica e não tem nenhuma justificativa coerente. É uma agressão, né? Independente de ter sido tapa ou murro, é um tipo de agressão. Então essa se dá e precisa ser privado disso, porque não tem como, né? E, em geral, a pessoa depois se pede desculpa, diz que estava de cabeça quente, que foi um momento, que perdoe, etc. E isso geralmente tende a girar um círculo, né, vicioso. Né? Todas as vezes que acontece uma desavença, acontecer essas atitudes. Não é? Mas o que me chama a atenção é principalmente a violência simbólica, que é a violência que se dá, não é, no trato, como você trata o outro. Não é? Acontece das meninas para com os meninos e acontece, não é, dos meninos em maior quantidade para com as meninas. Né? Que é a maneira como você diz para o outro uma coisa, por exemplo, no vestimento.
né? A menina se apronta, se veste para poder sair, e ele manda a menina trocar de roupa, que com ele ela não sai. Quer dizer, isso também é uma forma de violência, que é uma violência simbólica, mas é uma forma de violência, que cada um tem direito de se vestir e de andar da forma como quiser. Roupa nenhuma dá nenhum motivo para justificar nenhum tipo de comportamento diferente. As pessoas têm que estar como se sentem bem. E, em geral, isso acontece muito frequentemente. Acontece também com a maquiagem, o tipo de batom que se usa, mais escuro, menos escuro. Então, quer dizer, de um modo geral, não é, está se perpetuando um tipo de violência. Não quero dizer, nem posso afirmar aqui, que isso vai gerar no futuro, não é, problemas de, se a pessoa vier a casar, não é, de que esses comportamentos se repitam ou que eles se ampliem. Mas há uma grande possibilidade, porque se já no namoro, que você ainda não tem aquela união mais sistemática, que você vê eventualmente, que vê no final de semana, um dia na semana de noite, um feriado, etc., já acontecem essas questões. Então, é muito comum. Não é que isso possa processar outros tipos de violência. Às vezes é muito sutil, né? Como você menosprezar, como você fazer um comentário degradante sobre a pessoa. Às vezes você está num canto e a pessoa olhou para um lado e você dizer que a pessoa é enxerida, que a pessoa está lhe traindo, qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, são vários tipos de comportamentos que acontecem no dia a dia. Então a gente não tem uma regra para poder dizer que é esse ou aquele comportamento, mas a gente sabe que acontece. Não é? Então é preciso ter muito cuidado, é preciso observar. Não é? Na minha época, hoje mudou muito, na minha época o namoro se via exatamente como base para você descobrir se há uma congruência, se há uma correlação, se há um compartilhar e etc. Mas hoje as coisas estão mudando muito e as pessoas às vezes queimam etapas e não abrem muitas possibilidades. E depois que cria um vínculo mais estável e vem filhos, etc, etc, as coisas às vezes ficam muito complicadas. Tá aí, não precisa nem comentar. Isso já foi programa de outros vídeos que eu fiz. A quantidade de violência contra as mulheres. Principalmente o feminicídio, que acontece dentro da própria família, não é? Ex-namorado, namorado, noivo, marido, acontece frequentemente, como também acontece com membros de fora, uma ex-paquera, qualquer coisa. A gente sabe que isso é frequente. Não quer dizer também que nos jovens não aconteça também o feminicídio. Agora, é mais no público adulto que a gente vê, pelo menos nas estatísticas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção não é o quanto a gente, enquanto pai e mãe, ou pessoas responsáveis, ou a própria escola, precisa ter cuidado, precisa observar e precisa orientar esses jovens. Porque muitas vezes as pessoas são vítimas de uma violência que é simbólica e às vezes é mais difícil de se ver, de se observar, e perpetua esse tipo de comportamento. E às vezes acha que isso é normal. Eu já escutei muitos depoimentos de jovens dizendo, não, isso é normal, é do homem mesmo, o homem é assim, e não é assim. As relações precisam ser amorosas, precisam ser compartilhadas, precisam ser vivenciadas com amor. É um tema amplo, a gente pode continuar discutindo, eu aguardo questionamentos, é só você ir lá no meu canal. Também eu aproveito para pedir para vocês clicarem, dar lá o ok, ou discordarem, fazer, ou pensarem, ou elaborarem propostas de perguntas para que eu possa responder. Meu nome é Valfrido Menezes, eu sou psicólogo, sou terapeuta sexual e sou também terapeuta da pessoa idosa. Boa noite a todas e a todas e até um próximo programa.